o Perfil Opinião está começando. Baiana, linda, mulher preta, radicada em São Paulo, ela se transformou em uma referência de empoderamento e comportamento feminino que, com sua voz potente e suas mensagens, resgata e propaga a cultura afro-brasileira. O seu disco solo, no qual a mulher negra está no centro do debate, lhe rendeu indicações para o Grammy Latino. Pois é, eu chamei e agora vou conhecer. Hoje, no Perfil Opinião, eu vou conversar com a cantora baiana Xênia França. Xênia França, que prazer receber você aqui no nosso Perfil Opinião. Que bom, prazer grande. Prazer todo meu. Já te parabenizo, né? Obrigada. Inicialmente, tal, pelo seu sucesso, porque não é à toa mesmo, né? Que com suas músicas, com seu CD, você, com tão pouco tempo de carreira, a gente pode dizer assim, né? Relativamente, já foi indicado para um Grammy Latino em 2 categorias, não é? Isso tudo a gente vai falar aqui, Xênia. Tá bom. Mas antes eu quero saber, você nasceu em Candeias, é isso? Eu nasci, a minha família é toda da região do Recôncavo, né? Sei. E a minha mãe já morava em Camaçari com meu pai quando ela ficou grávida de mim. Então, para se sentir mais segura, mais acolhida pela família, assim, ela foi ter o parto em Candeias. Mas a minha mãe detesta que eu fale que eu sou de Candeias, não sei por quê. Porque eu acho que Candeias é uma cidade mágica, ainda não descoberta. Sei. É uma cidade Com que enfim, tem uma certeza. cultura extrativista por causa do petróleo, então se tornou uma cidade pobre, né, no sentido por causa do extrativismo mesmo, petrolífero. Mas eu acho que é uma cidade riquíssima, que eu própria ainda não desbravei. Mas eu passei a minha vida inteira em Camaçari, é uma cidade que eu gosto muito, tem praias lindas, população. Hoje eu estava falando para minha mãe, eu acho que eu não conheço mais ninguém em Camaçari, porque teve uma reciclagem de pessoas em Camaçari por causa das indústrias, por causa de Então, emprego. bem pequenininha, você já estava lá em Camaçari mesmo, né? Já cheguei bem recém-nascida em Camaçari. Recém-nascida. E aí você viveu lá quantos anos? A minha vida inteira, eu me mudei para São Paulo em 2004. Em 2004. E em Camaçari, me parece que você começa, de alguma forma, a sua carreira artística também, mas num grupo, numa banda de fanfarra. A Banda Municipal de Camaçari, a Bamuca. Existem vários concursos intermunicipais e até interestaduais. Eu nunca participei de nenhum fora do estado, mas enquanto eu tive na Bamuca durante esse período da minha adolescência, a gente viajou muito pelo interior da Bahia e conhecendo as cidades e participando de concursos. Data de fundação, 12 de maio de 1977. Regente, Eudes Lindenberg. Presidente, Gilmar Joaquim. Nome do Mó, Anderson, Rosário e Xênia Eric.
tempos. Aqui em Salvador eu vinha com frequência, era a única maneira que eu vinha a Salvador. Adolescente, porque minha mãe, super protetora, não deixava muito eu sair de casa, sou filha única. E aí, através dessa instituição, que é muito responsável pela formação de jovens na minha cidade, musicalmente, tem uma visão de mundo, né, muito ampliada para a formação de jovens. Às vezes tem pessoas que chegam lá muito crianças e saem já adultas. E nessa fanfarra você fazia o quê, exatamente? Eu não tocava nenhum instrumento, porque eu sempre tive medo da música. É engraçado isso. Eu achava que eu não podia tocar nenhum instrumento. E eu, nos intervalos dos ensaios coreográficos que eu fazia, Você comandava a fanfarra, isso? eu ia para a sala de instrumento para ver o maestro ensaiar a fanfarra. Mas na primeira etapa, 1 ano, eu fui do pelotão da comissão de frente, que é um pelotão que é parecido até com o pelotão de comissão de frente de escola de samba. É aquele pelotão que vai mesmo na frente da escola de samba. É a mesma coisa na fanfarra. E eu, depois de 1 ano, passei a ser mor, que é um cargo muito alto numa fanfarra. Tem um casal. A mulher vai lá na frente de todo mundo, e o homem fica na frente da fanfarra, né? É quem direciona a fanfarra para se posicionar, para ser julgado pelos jurados. Agora, essa experiência, por exemplo, na fanfarra, no que é que ela veio a contribuir, de fato, no futuro, enquanto cantora hoje para você? Eu acredito que, enfim, parece ser uma coisa muito pequena, né? Mas sendo uma pessoa do interior, com poucas referências, assim, artísticas, naquele momento, para mim, pelo menos, a fanfarra abriu muito os meus horizontes, porque é ali que a gente expressava a nossa criatividade, a gente vivia em grupo, com pessoas da mesma idade, algumas mais velhas, outras mais novas, com esse desejo de ganhar concursos, pensar figurino, pensar maquiagem, cabelo, né? Fantasiar, contar histórias, porque fanfarras também contam histórias, né? Todo ano tem um tema. E aí, no final do campeonato, você apresenta esse tema num campeonato anual. E aí, todo ano tinha um tema, Egito. Então, a gente acabava aprendendo história também dentro desse processo de concurso anual. E ganhando uma consciência, inclusive, né, sobre a existência mesmo. E por coincidência ou não, eu posso estar sendo um pouco bairrista, mas a Bamuca ela é considerada a melhor fanfarra da Bahia. É uma fanfarra modelo, assim, tipo, é uma vitrine para várias fanfarras na Bahia. E a gente tem uma rival aqui em São Paulo, aqui em Salvador, que chama Dragões da Bahia. Sempre foi a grande rival, assim, então a gente se preparava o ano inteiro, porque a gente sabia que a gente sempre ia para a final com a Dragões da Bahia. Pois é, e você é uma pessoa que sabe justamente reverenciar, como a gente vai ver aqui durante a entrevista, né? Não só a ancestralidade, né? Mas o seu passado, porque você escolheu justamente como capa do seu CD, inclusive uma referência que você faz a esses momentos em que você passou à frente da fanfarra, né? Com o mor. Quando eu estava, enfim, o processo de feitura do meu disco durou 1 ano. Para pré-produção, gravação. Aí eu tive que fazer uma turnê na Europa com o Aláfia, que é o meu outro projeto, meu primeiro projeto em São Paulo. E aí, quando eu voltei, faltava a parte visual. E eu fui viajar com esse pensamento, porque, enfim, a Europa é enorme, a gente ia fazer vários países, e eu fui aberta a absorver o máximo de experiências que eu pudesse para vir cheia de ideia para fazer a parte artística do meu disco, né, visual. E aí eu voltei sem ideia nenhuma. E aí o Olga Mendonça, que é o diretor artístico do meu trabalho, ficou um tempo, a gente ficava fazendo reuniões e conversando. E aí eu resolvi um dia mostrar uma foto para ele, que era justamente uma foto minha na frente da fanfarra. Aí ele falou, é isso, Xênia. Aí fui para casa dormir e fiquei pensando, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. E eu confio muito na sinceridade, assim. No meu disco eu estava contando a minha história. Não podia ser diferente. Eu aplicar isso logo de cara. Na capa do disco eu quis dizer exatamente o que eu tinha vivido desde o período que eu me descobri como pessoa, né, o meu eu, até ali naquele momento expressando o meu eu novamente, me posicionando como uma artista solista. E é isso, a fanfarra significou para mim isso, estar ali na frente daquele monte de gente, 125, 150 pessoas, para uma adolescente é uma responsabilidade muito grande. Eu me achava muito importante, assim, né, nessa época. Então, acho que minha primeira referência de empoderamento feminino
foi essa, assim, fora da minha casa, né? Já que você falou em empoderamento feminino, né? A gente vê que o seu trabalho, ele traz em suas letras, no seu discurso, assim, mais profundo mesmo, uma consciência dessa situação mesmo do próprio racismo e da situação da mulher negra no país, né? E no país e no mundo, enfim. E você faz uma referência a isso bem forte assim no seu trabalho e de alguma forma você me parece não se via representada assim dentro dessa consciência mesmo que você está falando nessa sua fase de adolescência, né? Principalmente, por exemplo, na mídia. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua fase de vida, essa sua descoberta, né, enquanto ser humano, enquanto mulher negra nordestina. Antes de sair daqui, antes de me mudar para São Paulo, eu acho que, por mais difícil que seja em todos os lugares, até hoje viajando para muitas partes do mundo e tal, eu vejo que a Bahia ainda é a minha maior fonte de representatividade, né? Porque aqui a gente consegue ver as pessoas negras sendo representadas em diferentes formas e de uns anos, 12 anos para cá, isso tem se intensificado. E quando eu falo em se intensificar, é ver o preto falando em primeira pessoa, né? Não ter um interlocutor, ter uma pessoa ali falando por ela. Mas, desde criança, eu sempre fui muito ligada em imagem, sempre fui muito ligada em entretenimento. Eu sou filha única, minha mãe saía para trabalhar, criada apenas pela minha mãe. E aí eu ia para a escola, voltava para casa, assistia TV, assistia muito a TVE, sempre foi a minha TV dos sonhos, assim, sempre tinha muito conteúdo para além do que acontecia aqui. E eu fui aprendendo que, ao assistir TV, eu não me via, eu não tinha nenhum posicionamento político. Minha mãe não é militante nesse lugar que a gente conhece, que a gente sabe, mas é militante da vida mesmo, de trabalhar, de correr atrás de correr atrás das coisas. Na prática, sendo feminista na prática, sem saber que era feminista. Mas ficava assistindo muita TV e era muito fácil de saber, para mim, já com 7 anos, 6 anos de idade, que eu não tinha ninguém parecido comigo na televisão. Isso desde os atores, as apresentadoras, e isso se estende até hoje, né? A gente tem um número muito restrito ainda de representatividades pretas na TV brasileira. Eu espero que isso venha, mude. E eu vi a Glória Maria na TV, sempre ali no Globo Repórter, e eu me sentia atraída pela figura dela, né? Você pensou em fazer jornalismo, E aí por eu exemplo? pensava em fazer jornalismo. Eu cresci com essa ideia fixa que eu ia ser jornalista por causa da Glória Maria. Aí fui fazer UFBA, católica, que não passei. E aí acabei fazendo publicidade aqui em Salvador mesmo. E era isso, tipo, a TVE transmitia todo ano o concurso da Deusa do Ébano. Exatamente. E o meu sonho era ser a Deusa do Ébano, inclusive. Bem, você já é incorporada a Deusa do Ébano, né? Imagina, quem me dera. E esse ano eu tive o prazer, a honra de cantar pela primeira vez com eles lá no Auditório Ibirapuera, lá em São Paulo. Foi uma emoção muito grande, uma semana antes de eu ir concorrer ao Grammy. Então, foi muito simbólico receber essa bênção antes de ir para lá. Essa questão da representatividade. Hoje em dia, um ano depois de ter feito o meu disco e escutar o meu disco com outros ouvidos, eu vejo que a representatividade por si só, ela não basta, né? Você precisa ter a representatividade porque as pessoas, elas se inspiram na outra. Eu vejo você elegante, belíssima, eloquente, e você fala, nossa, que incrível, eu também quero ser isso. Voltando dos Estados Unidos agora, é tão impressionante, mesmo vendo uma desigualdade social absurda, tão grande quanto tem aqui, o impacto visual que a gente tem lá de ver os negros na TV, de ver os negros em todos os lugares na sociedade, ele é algo muito importante, é algo muito impactante. Mas mais que isso, eu acredito que é necessário que a gente consiga despertar a nossa população, a população preta de Salvador, por exemplo, que é considerado o lugar mais preto fora da África, precisa despertar para que a gente consiga eleger políticos pretos, que a gente tenha nas escolas educadores negros. Essa representatividade. A representatividade na estrutura, porque senão a gente continua vivendo de entretenimento, entretendo a sociedade e não conscientizando a nossa população. Então, de alguma forma, o meu trabalho também
ele está se referindo a esse tipo de representatividade. A gente precisa de uma representatividade estrutural, onde a gente tenha leis que nos defendam, a gente tenha uma educação que eduque a gente da maneira como a gente realmente é, que conte de verdade a história dos pretos, como é que os pretos chegaram aqui, mas não do jeito que está nos livros de história, de uma maneira pejorativa, de uma maneira subserviente. Porque eu costumo dizer nos meus shows, principalmente, que nós não somos nem filhos nem netos de pessoas que morreram. Nós estamos aqui porque nós somos filhos e netos de guerreiros. Se a gente está aqui é porque a gente viveu, porque a gente lutou. A gente tem uma história incrível com os malês, enfim, tem muita história triunfante da população negra no Brasil. E se eu existo hoje é por causa dessas pessoas, né? Essas pessoas sofreram, mas elas também foram muito fortes, elas foram muito potentes. E é dessa energia, dessa história que eu me alimento e é dessa história que eu busquei. Eu usei o Adinkra Sankofa para resgatar o passado e pesquisar o passado para saber onde eu estou e olhar para o futuro. Pode ser um conceito, muita gente relaciona o meu trabalho com conceitos afrofuturistas. Eu fico honrada porque o afrofuturismo ele é maior do que a estética em si. É bom que a gente fale um pouco a respeito disso. Eu acho que a gente vai falar mais no outro bloco. Sim. Mas para a gente fechar esse aqui, as pessoas terem uma ideia um pouco da sua trajetória, quando você vai inicialmente para São Paulo, que o nosso programa também está passando lá em todo o Brasil, né? Você vai como modelo, porque você vence, por exemplo, um concurso, né? Você não venceu, aliás, esse concurso, não. Mas você foi escolhida por uma agência, justamente, que trabalhava com pessoas, mulheres, homens, modelos negros, não é? E você vai para São Paulo por causa disso, né? É engraçado você ter falado isso agora, porque é isso, tipo, eu acabei de voltar do Grammy, eu não ganhei o Grammy, mas acaba fazendo uma relação interessante. Eu me inscrevi nesse concurso de uma revista conhecida no Brasil, por focar na figura, na imagem, na exaltação, Raça, né? Revista Raça. Na exaltação da figura, da potência preta no Brasil. E eu me inscrevi e não ganhei, mas as pessoas acharam que a minha cara era interessante e me escreveram perguntando se eu tinha interesse de ir a São Paulo, enfim, trabalhar lá. E aí eu fui. Aí a mãe deixou. Não deixou muito, mas eu fiz um pouco de qualquer drama maneira. e, enfim, ela deixou. Essa é uma história longa também. E filha única, ela não queria correr o risco de que acontecesse alguma coisa ruim comigo e com razão. E na terceira, quarta faixa do meu disco, minha história é justamente sobre isso que eu estou falando, sobre esse cuidado, essa super proteção que a mãe preta tem, porque a sociedade ela oferece um risco muito grande para crianças, para adolescentes, para jovens negros, porque o genocídio da juventude negra no Brasil é algo gravíssimo. Então, todas as mães pretas estão ali numa redoma, tentando proteger ao máximo que elas conseguirem, e aí tem hora que não dá mais para segurar. Então, quando no final da música eu digo, tanto me questionou, por fim me abençoou, eu tô bem, é tipo um agradecimento mesmo. Dá para você dar uma palhinha assim pra gente, uma capela dessa daí? Como é que é? Mãinha só lamentou, sozinha eu fui embora viver. Tanto me questionou, por fim me abençoou, estou bem. E está fazendo Música de bonito. Tiblés, maravilhoso. Xênia, a gente vai então agora para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com essa mulher belíssima e essa voz potente que está encantando todo o Brasil e o mundo também. Daqui a pouquinho a gente volta. E hoje com a cantora baiana Xênia França, aqui no Perfil Opinião. A Xênia, ela foi indicada em 2 categorias para o Grammy Latino, né, deste ano de 2018, que foi a melhor canção em língua portuguesa,
Pra Que Me Chamas e o melhor álbum pop em português. Não é isso, Xênia? Fala um pouco aí do Grammy, como é que foi essa emoção de estar lá e de receber também essa notícia da indicação, né? Você já é vencedora só por ter sido indicada, com certeza. Eu ainda estou processando, assim, é porque é um salto grande, é um né? salto quântico muito grande, né? Quando você faz um trabalho, você quer muito que seu trabalho tenha êxito, que ele alcance o máximo de pessoas possíveis e você conseguir atingir pessoas em outro país. Você está lindíssima, e por sinal a gente está vendo aí algumas imagens, né? Foi muito especial estar aí. Uau, um tapete vermelho, né? Que coisa linda. Que emoção para todos nós, né? Do Brasil e aqui da Bahia em especial, a gente pode dizer, né, Xênia? Sim, eu fiquei muito feliz, ainda estou muito feliz. Acho que é uma coisa, uma vez nomeado, sempre nomeado. Claro. Você entra para o hall dos nomeados. Lógico que eu queria ganhar, mas como você falou, eu estou me sentindo muito honrada de poder estar lá representando o Brasil, representando a Bahia, com a minha música. Além de tudo, mais do que o projeto artístico em si, nesse momento aí eu ficava pensando muito o quanto era possível, sabe? É possível ser um artista preta, ser uma artista preta, mulher, nordestina e conseguir realizar seus sonhos. O meu trabalho inteiro, ele está voltado nisso, ele está concentrado em ser uma mulher preta em movimento, se descobrindo possível a todo momento. É disso que toda a concepção do meu trabalho passa. Se meu trabalho, se tem alguma faixa no meu disco que está falando da minha avó, eu estou falando disso. Se tem alguma faixa no meu disco que eu estou falando dos ancestrais que já se foram, eu estou falando disso, porque tudo está baseado nisso, né? Voltando um pouco ao que você tinha me perguntado antes, eu não via representatividades pretas na TV, enfim, na maioria das coisas que eu via, que eu acompanhava quando eu era criança. Então, de alguma forma, eu coloquei na minha cabeça que se não tem espaço para mim, eu vou criar espaço para mim. Se não tem espaço para mim, eu vou abrir espaço para mim. Então, nesse momento do Grammy, acho que até agora foi a coisa mais importante em que eu já estive envolvida. Todos os trabalhos são importantes, eu dou muito valor a cada coisa que eu faço, a cada lugar que eu piso, a cada show que eu faço, participação, enfim. Mas pensando em carreira, até agora essa foi a coisa mais... marco, né? Um Claro. marco importante, um divisor de águas, é muito já marcante, já é tudo diferente na minha vida a partir disso, assim. E é isso, eu acredito que eu dediquei muito essa passagem, a esse red carpet, aos artistas pretos baianos, porque é possível. É possível com foco, dedicação, muita crença. E muito talento, né? Eu acho que na Bahia é difícil falar isso, né? Tipo, falar em talento na Bahia é ser muito redundante. É realmente talento. Agora, vocação é uma outra coisa. Vocação a gente tem que ter. Porque aqui é um celeiro mesmo de artistas muito potentes. Há uma diferença muito grande em você ser do interior e você ir descobrindo quem você é. Eu não passei por Salvador como artista, estou vindo para Salvador agora, né? Depois de ter ido para São Paulo e tal. Eu até mencionei aqui logo no início que você foi como modelo, Sim. né? Mas logo depois você já começou, uns 2 anos depois, a cantar na Noite Paulista, até chegar à banda Aláfia inicialmente, né? E esse passo que você deu e essas indicações para o Grammy já foram com trabalho solo. Sim, Como é que você partiu para isso? Assim? Na verdade, eu acho que não tem nada... Eu sou uma pessoa... Desconectado, não né? tem nada desconectado. As coisas, imagina, eu disse isso no palco com o Ileaê. O Ileaê está completando 45 anos esse ano e é a minha base musical. Eu ouvia a Ileaê quando era criança, eu ouvia o Olodum. Então, tipo, estar aqui, viver nesse lugar aqui, ter nascido, crescido, sido criada, ter sido alimentada artisticamente, ter os meus ouvidos, os meus olhos abertos para o que de fato me interessava, o que me representava, foi muito importante para eu fazer o meu disco. E se eu disser assim, eu não esperava ser indicada, eu vou estar mentindo. Eu me dediquei para isso, eu trabalhei durante 1 ano para isso, eu me cerquei de pessoas. O seu CD, Xênia, o meu disco, leva seu nome, o seu disco. E antes disso, eu vinha estudando muito, né, tipo, com o meu processo com a Aláfia, é uma banda também que está muito ligada
a musicalidade estética de matriz africana, mas no meu trabalho é um trabalho em primeira pessoa, é um trabalho que está falando de mim, para mim. Tem muita gente que fala sobre a representatividade do meu disco, em dizer que eu virei referência para as meninas pretas. Eu fico muito honrada e hoje em dia eu já tenho um certo conforto para aceitar isso, mas a princípio o meu disco queria falar comigo mesmo, o meu trabalho, eu queria preencher as lacunas, eu queria tapar os buracos, recontar histórias. Eu disse isso em uma outra entrevista, que nem que eu tivesse que inventar alguma história da minha cabeça, né, fazendo a relação de que tantas memórias foram apagadas com o histórico da escravidão no Brasil, eu precisava me reconstruir, me refazer. Esse meu trabalho é um trabalho de autocura, é um trabalho de autoconhecimento. Por isso que demorou tanto para ser concluído. Um ano, né? Um ano. Aproximadamente. Porque hoje em dia, com a rapidez tecnológica, tem gente que faz disso em muito menos, 15 dias, um mês. Então, para compor justamente esse CD, você tem algumas faixas, inclusive essa que é autoral, né? Que é justamente Pra Que Me Chamas, justamente, que você foi indicada com o melhor canção em língua portuguesa, que eu quero que você fale um pouco a respeito dela, para você falar também um pouco da sua concepção mesmo musical, porque você, por exemplo, gravou esse CD com uns 30 músicos, assim, no estúdio, não é o mesmo formato do show, não, mas dando um enfoque especial, né, a todos os tambores sagrados que contam a história do povo negro nas Américas, digamos assim, né? Os tambores na Bahia. Na Bahia, primeiro. É o nosso livro de história, vamos dizer assim, né? Popularmente, é uma coisa tão acessível, todo mundo tem acesso a um tambor na Bahia, né? Tipo, a nossa construção artística, estética, rítmica, musical, o lastro da música baiana, da música brasileira é em cima das claves de matriz africana, e aqui na Bahia está muito relacionado com o candomblé, né? Só que Pra Que Me Chamas é a primeira música, assim, acho que tenho certeza que ela foi a primeira música escolhida para estar no meu disco. Há 4 anos atrás eu tive a oportunidade de ir a Cuba, conhecer Cuba, e eu nunca tinha ido a nenhum lugar tão parecido com Salvador. É verdade. Nunca tinha visto tanta gente preta nas ruas, tanta gente empoderada da sua pretitude, da sua negritude. As questões de raça lá são um pouco diferentes do que aqui. Você faz uma referência também à santeria, né? Existe uma ligação muito forte de Eleguá, que é o Exu cubano, a Exu no Brasil. Então, existem várias camadas em que eu queria reverenciar a essa ancestralidade cosmogônica. Eu precisava falar disso, eu precisava abrir o meu disco reverenciando o invisível. Então, quando eu fui a Cuba, que eu fui conhecer o Caio Ron de Hamel, Hamel foi um artista de rua que tem uma relação até muito parecida com a Escadaria do Selarón no Rio de Janeiro, que foi um artista de rua que juntou sucata e fez uma rua praticamente inteira. A rua inteira é a obra de arte, né? No Caio Ron de Hamel, em Havana, Hamel, ele, com sucata, reverenciou alguns orixás nesse beco, né? Caio Ron significa beco. E tem alguns assentamentos de Exu no Caio Ron de Hamel. E lá tinha uma frase gigante escrita na parede: "Pa que tu me llamas se tu não me conoces?" Isso ficou muito forte, ficou muito marcado em mim. E eu tive, enfim, muitas experiências com santeria lá. Conheci muita gente, conheci muitos babalorixás, tive a oportunidade de ficar sentada no chão, apenas ouvindo, aprendendo. E quando eu voltei, um tempo depois, mais de 3 anos depois, Lucas Cirilo, que é meu parceiro nessa música, veio com a música meio pronta, assim, já feita, já tinha melodia, já tinha algumas coisas escritas. E a gente ficou na sala escrevendo, terminando de fazer. E aí, toda a relação que a gente faz, não só dos orixás, é o mesmo orixá, só muda o nome, a fusão dos tambores rum, rumpi, lé, com o batá, que são os 3 tambores sagrados da santeria, com o rum, rumpi e lé, que são os tambores sagrados do candomblé, né? No Brasil, na Bahia. Essa frase, para todo o contexto que a música se coloca, questionando, não sou eu que estou questionando nada, é Exu que está perguntando: por que tu me chamas se não me conhece?
que é fazendo uma referência à apropriação cultural, que também é o lastro da construção da sociedade que a gente vive. O Brasil é uma invenção. A gente vive num país que já existiam pessoas aqui e quem chegou aqui tirou essas pessoas, trouxe outras sem a condição da sua liberdade, né? Então, toda a consciência de país que a gente tem, de sociedade, passa por um histórico de extrativismo geral. Especificamente, a gente está falando de cultura na música, né? Desde o uso indevidos de símbolos, em detrimento da figura. Você quer a cultura... E isso, então, de alguma forma, com essa música, você faz também uma Sim. reflexão e uma crítica ao Sim. uso e a essa apropriação Sim, cultural. exatamente. Bem, a gente estava falando um pouco de Cuba, vamos subir um pouquinho, porque a gente vai mostrar agora algumas imagens também do Summerfest. Vamos lá ver? Vamos lá. Xênia. Coisa linda, Foi hein? muito forte esse show. Pois é, né? E forte a sua expressão também no palco, que, aliás, é extremamente comentada por tantos artistas, né? A Elza Soares, por exemplo, chega a comentar que você certamente será uma das maiores vozes brasileiras, uma das maiores cantoras brasileiras, chega a te comparar também com artistas que já estão aí há mais de 50 anos nos palcos, né? Do Brasil e do mundo. E a gente espera, sim, que tudo isso ocorra realmente, né? E que você alcance com seu talento, sua determinação, sua vocação mesmo, o lugar que você tem direito, né? Vi isso de Elza, eu não tenho nem nada que comentar. Eu falo que Elza é minha mãe cósmica, assim, tipo, poder ter tido o privilégio de crescer, de viver numa geração de ter escutado não só a voz, mas a voz é uma expressão de quem a gente é, né? A voz é o nosso grito de liberdade. Para além da canção, para além de cantar, eu sou cantora. Isso é muito maravilhoso, isso é demais. Eu sou muito apaixonada por música, mas eu sei da responsabilidade que é você colocar a voz para fora. E nesse quesito não existe no Brasil nenhuma cantora com a potência de Elza Soares, porque ela é a história viva da música brasileira. É verdade. É a história do Brasil, ela é a encarnação do que uma mulher preta pode viver num país como o nosso. Viveu todos os flagelos e as mazelas e está aí, rainha, reinando, cantando, enchendo a gente de inspiração. Eu sou muito grata pela vida de Elza Soares. E, enfim, esse show também era dedicado a ela. Enfim, todas as vezes que eu subo no palco, eu sempre me lembro de Elza, me lembro de Margarete, que são figuras muito... Hoje eu vi uma foto muito linda de Margarete e Elza juntas em 99. E eu sempre fico pensando sobre isso. Que bom poder dar sequência a esses trabalhos tão incríveis, a essas vidas, essas potências femininas pretas. Tem tanto ainda para ser descoberto, tem tanto ainda para ser vivido, tem tanto ainda para ser expressado. Pois é, a gente vai falar de todas elas também aqui, mas eu quero falar e me remeter também a uma grande, digamos assim, revelação que tem se consolidado cada vez mais e que você também faz parte dessa história e que também tem a sua origem em Camaçari, aqui na Bahia, que é Afrocidade. E nós temos algumas imagens lá no Pelourinho. Vamos ver?
Maravilha, no Pelourinho, né? E você fez uma participação, né, com justamente o Afrocidade também no Carnaval. E o ano de 2019 vai ter o prazer da sua presença também, Ah, eu Xênia? espero que sim. É? Foi a primeira vez no Carnaval, eu nunca tinha nem vindo no Carnaval de Salvador. Uau! Nunca tinha nem aparecido aqui, não conhecia, minha mãe não deixava, sempre teve muito medo de eu ir para o Carnaval, porque é uma coisa muito grandiosa. E foi uma honra cantar no Pelourinho, que foi onde eu tinha estreado o meu disco alguns meses antes, ali no Sesc Pelourinho. E foi mágico esse show. A Afrocidade é uma potência da cidade de Camaçari, uma cidade que também sofre dos mesmos problemas que muitas cidades do interior da Bahia, mas especificamente tem algo muito interessante e triste ao mesmo tempo, que é a supressão energética dos jovens da cidade, porque é uma cidade que tem um poder aquisitivo muito forte por causa das indústrias, só que a cidade não tem um desenvolvimento da juventude, cultural, enfim. E Não eu oferece tanto costumo essa dizer oportunidade. que o Afrocidade é uma flor no deserto. A gente teve a oportunidade, depois desse show, um grande portal se abriu e é incrível porque eles não precisam de nada, eles não precisam de ninguém. A força que o Afrocidade tem, esse desejo, e a gente precisa... Eu vim no carro agora pensando, as pessoas, elas precisam de um motivo para elas fazerem algo acontecer de mágico na vida delas, né? Porque às vezes você... fulano tem tudo e... Enfim, eu acho que a juventude preta no Brasil ainda é um material muito inexplorado ainda nesse sentido, mas inexplorado por si próprio, porque explorado pela sociedade já é. Eu acho que as pessoas têm a infelicidade de ainda viver nesse sistema que bloqueia as pessoas, né? A gente vai falar sobre isso Sim. ainda, mas depois do Tá intervalo. bom. E é com o nome de Xênia França, que ela está fazendo grande sucesso no Brasil e no mundo, inclusive tendo tido 2 indicações para o Grammy Latino. A Xênia está hoje aqui com a gente no Perfil Opinião. Xênia, a gente estava falando a respeito dessa força de vontade, que às vezes uma cidade, um país, um estado não oferece tantas oportunidades, mas principalmente para o povo negro. Então, eu estava dizendo que você abriu essa porta e que você tem feito essa diferença, mas nem sempre é só uma questão dessa vontade do querer, né? Um desejo meu é que isso não seja algo exclusivo, entende? Eu estou em claro. fase de desenvolvimento, estou muito feliz com a minha carreira, não tenho nada do que reclamar. O universo tem sido muito generoso comigo, e não só comigo, porque eu tenho o privilégio mesmo de viver num tempo de artistas incríveis como Lineker, Afrocidade, Tássia Reis, Lued de Luna, que é daqui, Baiana System, a Tocha. A gente tem vivido um momento, principalmente baiano, muito forte, muito potente em primeira pessoa, que é isso. A gente teve uma explosão baiana no Brasil na década de 90, com muitos artistas, com todo o respeito a todos esses artistas, mas esses artistas sendo propagados pelo Brasil, e a quem tinha que ser dado o verdadeiro crédito sempre ficou no behind the scenes, né? Então, agora é diferente, agora a gente tem vivido um momento muito especial, uma egrégora preta de artistas baianos vivendo, se reverenciando, se fortalecendo. Isso é muito lindo. E eu não gostaria que isso fosse algo exclusivo meu ou de alguém. Isso deveria ser algo disponível para todos os jovens que têm um desejo, uma potência muito grande, independente da área que essas pessoas escolham viver. Porque a arte é uma vertente de tantas cores que a vida tem. Certamente. Né? Xênia, vamos ver então mais um vídeo aqui para você. Vamos lá. Salve, salve família, nós somos a banda Afrocidade, eu me chamo Fernanda Maia, sou percussionista do grupo. E assim, Xênia França é uma pessoa incrível, né? Para nós mulheres, nós estamos muito bem representadas por ela aí afora. E assim, é a comprovação de que nós podemos e devemos ir onde achar que devemos, né? Nós tivemos o privilégio de fazer alguns shows com ela, inclusive no início do ano, no Pelourinho. No Carnaval do Pelourinho, nós fizemos um show que foi maravilhoso, né, que só foi a comprovação da nossa conexão ancestral. Tamo junto, Xênia França. Eu sou muito apaixonada por eles, assim, tipo, tenho um carinho especial. Eric Mazzoni, que é o diretor artístico musical da banda, é um amigo de longa data, a gente é amigo desde adolescente, então
quando eu fui ver o Afrobaile pela primeira vez, que é o projeto deles, né, uma festa onde o Afrocidade toca, reúne uma juventude, e isso abriu muito o meu coração para uma esperança de ver a juventude de Camaçari conectada com esse olhar, um olhar político, um olhar de renovação, um olhar questionador, um olhar de alegria, de potência mesmo, ver que isso não morreu, sabe? Então eu fiquei muito contente, sou muito entusiasta, estou sempre à disposição para estar com eles, que eles precisarem de mim. A gente já fez show em São Paulo também, depois desse show no Pelourinho. É uma flor no deserto, é um presente, Pois mesmo, é, a gente está oportunidade. sonhando aqui no Perfil Opinião também entrevistar o Afrocidade. Sim. Tomara que encontre um tempinho Vai rolar. aqui pra gente também, né? Dá uma força, Xênia. Nossa, por favor, traga uma Afrocidade para cá. Pois é. Ô, Xênia, então, a gente estava falando, você estava falando da Elza Soares, a gente falou da Margareth Menezes, né? E você já esteve no palco aí com um montão de gente que já tem uma repercussão em função do seu trabalho já há muitos anos, pessoas importantíssimas e tal. E eu quero que você fale um pouco dessas pessoas, dessas influências e também daquilo que de fato, assim, você ouvia, e você já citou alguns, o Olodum, o Ileaie, tudo isso que você fez parte, né, da sua formação. Mas muito mais gente também fez. E como é que você foi entrando em contato com tudo isso? Eu sempre ouvi muito rádio em casa. Além de assistir TV, eu gostava muito de ouvir música. Então, minha mãe saía para trabalhar, ou eu estava assistindo TV, ou eu estava ouvindo música. E uma coisa que, mais do que TV, música sempre me emocionou muito. Então, eu ficava em casa ouvindo música e, de repente, eu me pegava chorando, assim. Eu chorava muito ouvindo. Emoção, né? E eu não sabia por quê, não tinha entendimento nenhum a respeito disso, só depois de muito tempo. Meu pai era cantor. E eu não fui criada pelo meu pai, mas eu tenho algumas lembranças de minha mãe, às vezes, me levar para vê-lo tocar voz e violão em algum barzinho, em Camaçari. Então, de alguma forma, isso já tem a influência direta, né? Já tem uma referência muito forte na minha vida, no meu DNA. E por ouvir bastante música, eu não sei, acho que já lá eu já tinha um negócio meio seletivo do que me interessava e o que não me interessava, né? Mas tem um repertório muito grande de música de rádio na minha cabeça. Às vezes eu estou no carro com algum amigo e aí eu fico cantando todas as músicas que tocam em alguma rádio, meio rádio mundial, assim, que toca música de vários países diferentes. As pessoas falam, como que você sabe tanta música? É porque eu ouvia muito rádio. E hoje em dia, cantando, dando sequência à minha carreira, nesse processo de desenvolvimento, é uma honra poder dividir o palco com Margareth, é uma honra poder conhecer Elza, não só cantar com ela, mas conhecê-la, ela saber meu nome, dizer essas coisas sobre mim. Eu só tenho que agradecer mesmo. Mas assim, quando eu também te fiz essa pergunta, eu sei que você era apaixonada pelo Michael Jackson. Sim, sou ainda. Ainda é. Tem um altar do Michael na minha casa. Ah, uau! Né? Então, eu tinha, acho que uns 8, 9 anos. Eu estava dormindo no sofá e, assistindo TV. E antigamente o video show era um programa de música, né? Então passava clipes e tal. E aí eu tava, depois da escola, tava meio cochilando assim, eu abri o olho e aí eu vi aquela pessoa saindo da penumbra, lançando um projeto novo. E eu fiquei extremamente chocada. No mesmo dia, eu já fui em alguma banca de revista no centro da cidade procurar coisas e desde então virou a minha maior referência artística num sentido geral, assim, como uma pessoa pode usar a sua potência energética para dar o seu máximo em cima de um palco e conseguir envolver 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, musicalmente, esteticamente, o envolvimento dele com Quincy Jones, por exemplo, que é o maior maestro do mundo, né, da música popular mundial, e isso, com certeza, está dentro do meu trabalho, absolutamente. E também está dentro do seu trabalho todas essas influências, mas também o jazz, né? Sim, ou seja, a música da diáspora, sim, como você diz, sim. né? Em todas as suas vertentes, Para digamos mim, assim. desde o princípio, até vindo dessa escola que eu tenho com a Láfia, o conhecimento, estudar ritmo, isso foi uma coisa muito especial para mim, né? Porque já vinha da Bahia com algumas referências rítmicas, porque aqui é o estado, basicamente, um estado de ritmo muito importante, né? Depois que eu conheci a Orquestra Rumpilés, por exemplo, que é um grande
pilar, assim, também virou uma grande referência para mim. Ver como isso foi organizado pelo maestro Letcher Slate, a visibilidade, a importância que ele deu para os ritmos, né? De colocar a percussão na frente, com os músicos vestidos de gala e os sopros, que sempre foram a grande coqueluche das orquestras, assentados atrás, vestidos com roupas de praia. Isso para mim foi genial. E musicalmente é incrível, porque ele mistura jazz, mistura música de terreiro, de uma maneira tão popular, e não tem como não atravessar a gente, né? De alguma forma, tudo isso está no meu trabalho. O jazz entrou na minha vida depois que eu me mudei para São Paulo. Já existiam artistas que já tinham referências de jazz, como o Djavan, Milton Nascimento, que eu já escutava muito quando eu era criança. Mas quando eu me mudei para São Paulo, que eu passei a estudar música e me preparar para o que viria a ser o meu trabalho agora, eu ouvia muito Ella Fitzgerald, eu ouvia muito Billie Holiday, as cantoras mais contemporâneas, como Erykah Badu, que é uma grande referência vocal para mim, porque quando eu morava aqui, eu ouvia as cantoras tinham vozes muito graves, e eu sofria muito, pessoalmente, porque eu achava que eu não tinha voz grave, então eu nunca ia poder cantar, eu sofri até um dia desses, assim, não me achava, não me sentia representada por nenhuma voz. Então, quando eu ouvi a Erykah Badu cantar pela primeira vez, e como ela explora as cores da própria voz, eu comecei a me sentir mais à vontade com a minha própria voz. Lauryn Hill, enfim, Whitney Houston, Mariah Carey, todas as cantoras americanas me influenciaram muito. Agora vamos falar, então, de um cantor onde tudo isso se mistura também. Sim. Tá? Vamos ver um vídeo. Salve, Tênia. Olha, menina, seja sempre essa brisa que, quando sopra, se traduz nessa voz que você tem. Esse canto lindo que encanta a todas as nossas almas. Saravá. Ai, gente. Saravá. Saravá, nossa, o maior. Que lindo, que lindo. Seu Mateus. Eu tô até cantando uma música do Tico Anza agora no show, faço uma referenciazinha rápida. Na segunda música, é isso, tipo, a necessidade de juntar tudo aquilo que me influenciou. Toda a música que chegou até mim, desde pequenininha até eu decidir fazer um disco, precisava estar condensado dentro desse trabalho, pensando pela minha própria cabeça, assim, sabe? Da maneira como eu conseguisse me expressar, sem parecer com algo que já tinha sido feito. Eu gostaria muito de ter realizado algo que fosse muito identitário. Mas Seu Mateus, Aleluia, os Chicoãs, Lazo Matumbi, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan, todos eles são a minha escola musical, sabe? É muito importante dar crédito a essas pessoas, porque eles são os maiores, eles são a escola que a gente tem. Bem, dentre tantas pessoas que você falou, eu aproveito para falar aqui para vocês, querendo rever, podem rever, por exemplo, o Lazo, a Margarete e tal, através do nosso canal, do Perfil Opinião, no YouTube, que vocês vão encontrar a nossa entrevista, youtube.com/TVE Bahia. Mas então, você estava falando a respeito desse show e tudo, e assim eu fiquei curiosa em duas coisas também que você falou. Porque logo no início a gente mencionou o fato de você inicialmente ter ido para São Paulo para ser modelo, né? Então, é muito comum quando você entra no palco com a sua performance hipnotizante, como falam, também, né? Chamarem diva, linda, rainha. Quer dizer, você traz esse conceito estético, você utiliza o cabelo, né? Um cabelão. Então, você utiliza uma imagem muito ligada, digamos assim, imagens apoteóticas, imagens também que modelos usam, né, para chamar atenção e tal. E essa questão dessa potência da voz. Então, eu queria que você falasse essa constituição enquanto ser, através da sua voz e a utilização da sua imagem, através do cabelo e das coisas que você escolhe para você. Como você se constituiu, né, esteticamente. Tá tudo lá. A gente faz um trabalho artístico e eu imagino que todo artista coloca o máximo de si dentro de um trabalho.
Eu nunca ia poder negar a minha trajetória como modelo, embora não foi uma carreira, não foi uma carreira super máxima. Eu tinha o objetivo, eu cheguei em São Paulo super querendo ser uma grande top model e tal. Então, vamos ver algumas imagens suas para a Meu gente Deus. também ter ideia, assim, né? A gente pode continuar aqui conversando, mas vamos ver aqui algumas imagens suas e mudanças também eu queria dessas muito, imagens, né? Isso é aqui, 2 de fevereiro, a primeira vez que eu vim ver o 2 de fevereiro. Que linda. Isso é muito legal. Linda mesmo. Pois Isso já é bem recente. Eu acho que eu não tenho muitas imagens. Que linda essa foto, não conhecia. Isso foi antes da gente ir para a Europa pela primeira vez. Que amor! Foi quando eu conheci ela. Pois é. Que demais. E aí a gente vê uma mudança muito grande e importante que você faz, inclusive, com esse jogo estético, né? Sim. Nas suas roupas, no seu cabelo, desse empoderamento, já que essa palavra a gente está usando e é tão necessária, né? Então, já que você falou sobre isso, eu costumo dizer e pensar que o empoderamento, para além da palavra que é usada, repetida e reproduzida, e é preciso que as pessoas entendam o que é isso de fato para elas. Então, empoderamento para mim é quando você toma consciência do seu poder, do poder da energia que percorre o seu corpo e faz você se manter firme, incrível como você é. Quando você toma consciência desse poder e você usa esse poder a seu favor. Isso é empoderamento para mim. É isso que eu tenho tentado construir identitariamente durante todos esses anos, vivendo em São Paulo, né? E eu digo em São Paulo porque foi lá que eu me descolei da minha família, que eu me afastei do que era ali muito seguro para mim, e eu me lancei num mar totalmente de improbabilidades, e dentro dessas improbabilidades eu confiei na minha frequência, no que tem de mais incrível no meu microcosmos, confio no macrocosmos, tento me alinhar com isso todos os dias. A questão estética, para mim, é algo muito impressionante, importante, porque, mais uma vez, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. As pessoas falam o que elas querem, elas dizem todas essas coisas, eu fico feliz, eu fico grata, fico honrada, e o cabelo, para mim, é uma performance, né? Tipo, eu gosto muito de eu mesma me maquiar. É muito raro eu convidar alguém para me maquiar, porque eu passei tanto tempo sem saber que eu era bonita, sem me ver nesse lugar, nesse papel de mulher linda e não sei o quê, que eu faço questão de me maquiar, porque cada vez que eu me maqueio, eu descubro uma coisa nova no meu rosto, eu conheço cada pedacinho do meu rosto, eu gosto muito de me cuidar. Eu respeito muito o meu corpo, porque é o templo onde eu carrego o meu espírito. Então, tudo isso está no meu trabalho. Isso tudo é quem eu sou. Tudo isso é como isso se configura, se amplia e chega nas pessoas. Então, a estética pela estética é uma ferramenta que a gente vai usar, com certeza. E o que é a voz? A voz? Uma vez perguntaram isso para Baby Consuelo quando ela tinha 16 anos. Eu não sabia. Eu achei legal o jeito que ela respondeu. Ela fala, o que é cantar? Ela fala, cantar é deixar o ar sair. Eu achei isso tão mágico, porque... E qual é a resposta de Xênia? A resposta de Xênia é que a voz é a expressão máxima do nosso espírito. Todo mundo tem um aparelho fonador. Todo mundo pode cantar, profissionalmente ou não. Mas todo mundo, quase todo mundo, aqueles que não têm deficiência vocal, mas todo mundo vem com esse aparelho, né? E poder se expressar, soltar a voz da maneira como você acreditar que é, confiar que o som é um fenômeno da natureza, como a luz, e o som nos atravessa, ele não pede licença. A gente está aqui conversando, o nosso som está viajando pelo espaço, ele vai, ele volta. O som é uma frequência, é uma energia. E é um presente que o universo nos deu. A voz é poder ter a responsabilidade de atualizar e levar para frente um discurso que me antecede. A voz é poder falar por aqueles que foram silenciados e que ainda são. A voz, para mim, é poder cantar e regozijar e exaltar a figura daqueles que são ainda não vistos como pessoas belas, potentes, inteligentes. A voz, para mim, é poder ser quem eu sou, expressar quem eu sou, do jeito que eu sou, da maneira como eu quero ser. É importantíssimo para mim poder fazer o que eu estou fazendo agora, ser escutada da maneira como eu escolhi ser. Isso para mim é a minha voz. Eu sou a minha voz.
Xênia, grata pela Muito sua obrigada. participação emocionante aqui no nosso Muito programa. obrigada. E parabéns a Obrigada. você por tudo isso e que venha Obrigada. muito mais como você merece e como você é. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Bless. A gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião aqui emocionada. A gente volta próxima semana, se Deus quiser. Até lá.